Então, Provérbios capítulo 25, versículos 2 e depois o 3. E diz assim: a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Como a altura dos céus e a profundeza da terra, assim o coração dos reis é insondável. Na versão na linguagem de hoje, diz assim: respeitamos a Deus por causa daquilo que Ele esconde de nós. E respeitamos as autoridades por causa daquilo que elas nos explicam. Você nunca sabe o que um rei está pensando. Os pensamentos deles estão fora do nosso alcance, assim como a altura do céu ou a profundeza da terra. Na linguagem de hoje, eu li agora, eu vou ler na linguagem Bíblia Viva. Diz assim: os mistérios que Deus não revelou aos homens mostram a sua glória, mas a glória dos reis está em encobri-los. Ninguém consegue medir a altura do céu e o tamanho da terra, do mesmo modo ninguém sabe o que se passa no coração de um rei. Muito bem. Na linguagem contemporânea, diz assim: Deus se deleita em ocultar as coisas, os estudiosos se deleitam em descobrir as coisas. Assim como é vasta a amplitude do horizonte e a profundidade do oceano, também é amplo e profundo o entendimento do bom líder. Certo? Então vejam só. Primeiro, a glória de Deus e a glória dos reis. Esses versículos vão chamar a atenção para isso. Aí diz assim o versículo: a glória de Deus é encobrir as coisas. Deus, em sua soberania, muitas vezes oculta mistérios e verdades que estão além da compreensão humana. Então, ele revela seu conhecimento conforme a sua vontade. O interessante, meus irmãos, que tem um filósofo, deixa eu pesquisar aqui para não dizer errado, é Heráclito, da Grécia. Heráclito, ele disse o seguinte: com relação à frase: pronto. A frase de Heráclito, ele é um filósofo que veio antes de Sócrates. Os irmãos já ouviram falar desse filósofo Sócrates? Já ouviu falar, irmão de Manuel, um filósofo chamado Sócrates? Nunca tinha ouvido falar? Mas era muito famoso, muito famoso. Já ouviu falar? Esse filósofo aqui veio antes de Sócrates. E ele tem uns aforismos, umas pequenas frases. E uma frase que ele diz é o seguinte: veja só o que ele escreveu. A natureza, o que é natureza? Tudo que a gente está vendo aqui. Céus, as plantas, a terra, tudo é natureza. Ama ocultar-se. O que diz o sábio de Provérbios, que veio antes de Heráclito? Diz assim: é a glória de Deus encobrir as coisas. Ou seja, estão no mesmo raciocínio. Então, essa ideia de esconder-se, né? Tantos filósofos observaram isso, mas só que eles usam o nome natureza, a natureza é uma ocultar-se. Para nós cristãos, quem criou a natureza, quem criou tudo foi Deus. Então, se a natureza ama ocultar-se, quem criou a natureza é que faz isso. Faz com que se encubra as coisas. Então, o provérbio de Salomão diz: é a glória de Deus encobrir as coisas, mas a glória dos reis esquadrinhá-las, ou a glória dos homens tentar descobri-las. E é exatamente isso que os homens buscam, a glória do conhecimento. Né? A glória do conhecimento. Imagina, irmão Juvenal, todos nós sofremos de doenças. Todos nós vamos morrer, não é verdade? Imagina no dia em que o indivíduo descobriu um remédio, não faz muito tempo, que é um antibiótico, foi o primeiro antibiótico descoberto, que ajudou a evitar a morte de milhares de pessoas.
Até hoje a gente toma esse remédio. Quando a gente tem alguma bactéria no corpo, alguma doença, a gente toma esse remédio. Chama penicilina. Penicilina. Tem injeção de penicilina e tem o próprio remédio, penicilina. Injeção e o comprimido. Exatamente. O que foi que o indivíduo fez? O cara descobriu. Mas peraí, mas quem foi que criou a penicilina? Foi o médico? Não. Ele descobriu, né? Esquadrinhou aquele conhecimento e olha que foi por acaso, entre aspas. Né? Depois eu vou explicar como é que se deu o processo. Ele esquadrinhou, pesquisou e descobriu. Disse, descobriu uma forma de cura, de combater essas bactérias. E aí surgiu um antibiótico e muita gente deixou de morrer por conta disso. Então, a glória de Deus é encobrir as coisas. Então, Deus criou a penicilina. Penicilina era um fungo. O cidadão fez uma cultura de bactérias e colocou na janela. E esqueceu de tampar, porque a bactéria para se proliferar precisa de calor. E ele esqueceu de tampar. Aí no vento, o vento, irmão, trouxe um fungo no vento e caiu em cima daquele potezinho que estavam as bactérias lá. Esse fungo, quando caiu, irmão André, ele notou que aonde o fungo caiu, as bactérias não se proliferaram. Ou seja, ele matou as bactérias. E ele foi investigar que fungo era aquele. Era o fungo da penicilina. Deixa eu ver aqui o nome para dizer o nome certo. Fungo da penicilina. Pronto, o fungo da penicilina. O fungo que produz a penicilina é o Penicillium crisogeno. Certo? Ele antes era conhecido como Penicillium notatum. A penicilina é um antibiótico que é produzido a partir do fungo Penicillium crisogeno. É um componente antimicrobiano que é usado para tratar infecções bacterianas. Como é que foi descoberto? A descoberta aconteceu por acaso em 1928 pelo pesquisador Alexander Fleming. Ele estava estudando bactérias do gênero Staphylococcus e percebeu que sua amostra tinha sido contaminada por um fungo. E esse fungo começou a matar as bactérias. Então ele foi, pesquisou e viu que a penicilina, ou seja, o penicílio, esse fungo, ele produz um remédio que mata a bactéria. Aí, para você ter uma ideia, quais são os remédios que nós temos hoje à base desse antibiótico? Amoxicilina, os irmãos já devem ter tomado. Ampicilina, os irmãos já devem ter tomado. Cefalexina, cefadroxil. Eu já tomei amoxicilina. Tudo da mesma família, né? Tudo por conta dessa descoberta. Então, Deus... O sábio diz, a glória de Deus é encobrir as coisas. E a glória dos homens é tentar descobrir. E o sábio de Provérbios diz, a natureza ama se ocultar. Ou seja, se ocultar, mesmo que se encobrir. Né? Então você vê, o filósofo pensa de uma forma, e o sábio de Provérbios tenta, eles chegam a mais ou menos a mesma conclusão, embora os filósofos dizem que Heráclito não está falando de Deus aqui, mas só que tem um detalhe, o cristão olha e diz, espera aí, quem foi que criou a natureza? Foi Deus. Só que vejam só, eles estão em tempos diferentes, em épocas diferentes, não se conheciam, e Salomão chegou a essa conclusão. A glória de Deus é encobrir as coisas. Dois homens muito inteligentes. A glória de Deus é encobrir as coisas. Então, o que acontece? Deus revela o seu conhecimento conforme a sua vontade. Conforme a vontade dele. Vamos ver um texto aqui de 2 Deuteronômio aqui. De 2 Deuteronômio não, de Deuteronômio 29. É que eu li rápido e... Deuteronômio 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, mas as reveladas são para serem conhecidas por nós e por nossos filhos,
para que obedeçamos a toda a palavra desta lei para sempre. Está lá em Deuteronômio, lei de Moisés. Tá? Então, Deus ama encobrir-se, e isso é a glória dele. Porque quando o homem descobre, o homem vê que os mistérios que temos ao redor da nossa vida, né, da natureza. Então, a glória de Deus é esquadrinhá-la, aliás, a glória dos reis, ou seja, a glória dos homens, ou seja, a função dos reis, dos governantes, dos homens, é investigar, é buscar fazer justiça, é buscar princípio de justiça, de sabedoria, ou seja, um bom líder, ele deve se esforçar para entender os problemas do povo e tomar decisões sábias. Então, esse versículo 2 do capítulo 25 destaca que há coisas que pertencem exclusivamente a Deus, mas que a liderança humana, ou seja, os líderes humanos, ou seja, os homens, os sábios, os homens com inteligência, têm o dever de buscar a verdade. E isso se aplica para nós também, de buscar, conhecer e discernir esse conhecimento dado por Deus. Certo? Alguma dúvida até agora, irmão Juvenal, irmã Clara? Está entendendo o que eu estou dizendo? Entendeu? Então tá.